sobre a obediência. Nós devemos ser obedientes ao Senhor. Hoje era para essa igreja não ter lugar de colocar pessoas. Mas sabe aonde estão as pessoas? Estão fazendo churrasco. Estão lá na mesa cheia de cerveja. Eu não falo das pessoas do mundo só não. Dos meus também, que eu não consigo. Eu tenho orado. Eu tenho dobrado os meus joelhos. Mas até agora eu não tenho conseguido trazer. Mas eu creio que vai chegar um momento que é o Senhor que vai pegar para a orelha e trazer para dentro da igreja. Eu sempre falo para eles, vocês estão fazendo errado, estão aí na alegria do mundo, que é uma alegria passageira, essa vai passar. A melhor alegria é estar lá na casa do Senhor, adorando, louvando, ouvindo a palavra dele. Que maravilha, ele está olhando para nós, né? Está vendo a nossa adoração e recebendo também as nossas orações. Amém? Amém. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. A palavra. Você, Frank, irmãos. Eu tinha escolhido uma palavra, mas eu sempre falo para o meu esposo. Comigo acontece assim, eu leio a Bíblia, eu escolho uma pregação, mas chega na hora de eu vir para a igreja, Deus troca. Ele não deixa eu levar essa pregação, porque não é o momento de trazer ela, nesse dia. Então ele muda, eu abro a Bíblia, sai outra palavra. Aí eu falo, Senhor, é essa, né? Aí é confirmado. Mas Deus é maravilhoso, irmãos. Eu estive lá em Alfenas ontem, nós dormimos lá, voltamos hoje, mas graças a Deus meu filho está passando bem, está trabalhando, hoje ele está trabalhando, mas eu creio que Deus já tomou ele nas mãos, porque o milagre vem de Deus, o impossível na vida dele que está acontecendo, vem de Deus, e ele está sendo curado. Está lá em Mateus 25. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. A parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas tomaram as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas a prudente levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram, todas adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes ao que o vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fecharam-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vós não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aqui, irmãos, fala o seguinte: as prudentes, elas estão lá, elas estão sempre vigiando, orando, vigiando, estão dentro da casa do Senhor, elas não se afastam, elas não deixam que o mundo tire ela da presença do Senhor. Mas as loucas,
As loucas não se prepararam. E depois saíram doidas atrás da palavra, atrás de se encherem, atrás de encherem da palavra do Senhor lá fora. Mas o que elas viviam buscando lá fora? Elas gostavam do quê? Elas gostavam de ficar desapercebida, assim, voada. E chegaram na casa do Senhor despreparadas. Elas nos trouxeram aquilo que havia de trazer. A fé, o poder que o Senhor tinha dado para elas. Aí lá na hora, elas pediram às virgens prudentes, que estavam com as suas lamparinas acesas: dai-nos para nós, para que as nossas lamparinas não se apaguem. Mas elas não deram. Por quê? Se elas dessem, faltaria para elas também. Elas não seriam prudentes. A prudência era que as outras deviam ter feito a mesma coisa. Mas não. Enquanto elas estavam vagando lá fora, atrás de profecias vãs, profecias do mundo, coisa que não se glorifica ninguém, não é palavra que ajuda ninguém, estava lá fora. Muitas das vezes na mesa dos escarnecedores lá fora, elas não se prepararam. Por isso que elas vieram com a lamparina se apagando dentro da casa do Senhor. E ficaram de fora. Ficaram fora, porque o Senhor é justo, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Aleluia. Ele é amor, Ele é tudo que nós possamos pensar. Ele é o perdão para aqueles que se prostram e pedem para Ele o perdão. Ele é o perdão. Ele ouve as tuas orações. Depois disso tudo, você formou um anel com Ele, um elo com o Senhor. Ele jamais vai te abandonar. Mas elas não foram prudentes. Elas ficaram voadas lá fora, buscando coisas que não edificariam, coisas que para elas não era nada. Tanto que o Senhor disse aqui para elas: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Por quê? Porque na verdade é a justiça de Deus. Deus que criou nós para quê? Deus criou nós para adorá-lo, para glorificar o seu nome. Ele não criou nós para chegar aqui na terra, não ter problema, doença, nada disso. Se o Filho de Deus que esteve aqui na terra, ele teve várias tribulações, ele não teve sequer um travesseiro para encostar sua cabeça e descansar. Ele veio nos ensinar o que o Pai mandou, a obediência. Ele nos ensinou primeiro as coisas de Deus. Levai seu pensamento e em tudo dai graça. Se você tem pouco, dai graça no pouco que você tem. Porque Deus te porá muito. Porque Deus é assim, entendeu? Ele quer que você reconheça que você é dependente dele. Que na verdade nós somos dependentes dele. Sem ele nós não somos ninguém. Nós somos uma palha, um vaso vazio, quebrado. Não somos ninguém. É só parar e pensar: o que eu sou sem Deus? O que eu sou vazio, eu não tenho nada. Eu estou apavorado e não tenho com quem falar. Eu não tenho a quem clamar. E Ele sem nós continua sendo Deus. Se nós virarmos as costas para Ele, quem perde é nós, não é Ele. Por quê? Porque nós sem Ele não é nada. Não adianta. Nós vamos seguir por um caminho, e o caminho muitas das vezes é torto. Muitas das vezes os problemas que nós vamos passar, nós não vamos suportar, nós não vamos aguentar carregar, e com Ele não. Com Ele você não fica no vale. Passa pelo vale, mas você sai do outro lado. Você jamais Ele vai te deixar você no vale. Ele não deixa. Porque você tem um Deus poderoso, dono da nossa vida. Então as loucas aqui ficaram de fora. Não adiantou, elas saíram pelo mundo a procurar coisas
que não edificaria, palavras que não edificaria, profecia do mundo, da carne, porque a verdadeira profecia é essa aqui. Graças a Deus. Essa te responde para você as tuas perguntas, porque ela sim é a verdadeira profecia. Glória a Deus. Tudo que vem daqui edifica. Basta você orar e pedir para Deus: Senhor, eu quero entendimento, eu quero que o Senhor me faça sábio, mas sábio na tua palavra. Ele te dá muito mais do que você pede e muito mais do que você precisa, porque Ele tem compromisso com a criação dele. Ele só nos fez nós e deixou abandonado, não. A porta dele não está trancada, está apenas encostada, porque se você chegar e bater, ele só vai responder: entra. Empurra e entra. Mas ele não entra na tua vida assim, de qualquer jeito, ele chegando e entrando sem pedir licença, não. Ele não faz isso, não. Você tem que se arrepender, você tem que pedir o perdão, você tem que pedir a ele: Senhor, seja o meu socorro. Graças a Deus. Quantas vezes ele foi o meu socorro na hora da minha angústia, a hora que eu estava mais sofrendo, mais chorando, abrindo os olhos, não vendo nem a luz do sol, ele me socorreu. Glória a Deus. Ele me deu a mão e me levantou. Quantas vezes o Senhor fez isso por mim? Graças a Deus. Eu sou uma prova viva, irmãos. Eu não era para estar viva aqui, de jeito nenhum. Se fosse só pela minha vontade, não. Mas é Ele que me mantém viva. Graças a Deus. Se eu estou viva aqui hoje, é Ele que me levantou nas mãos dele e falou: não, você não vai, você é minha, eu ainda preciso de você aqui na terra. Glória a Deus. Não vou te levar. Teus netos precisam de você, tua filha precisa de você. Vai ficar, é eu que te dou força. Mas quantas das vezes eu desfaleci, irmãos, a ponto de falar: dessa cama eu não saio. Mas dali a pouquinho eu saltava da cama e falava: não, é o Senhor que está comigo, não é qualquer um, é o Senhor. E eu levanto daqui e vou louvar o seu nome, vou falar do seu amor para todo lugar que eu for. Eu quero que o Senhor me diminua, para que Jesus apareça mais em mim. Eu quero que não seja eu que fale, eu quero que o Senhor fale através de mim. Eu quero que por todo lado que eu andar, eu carregue a sua graça comigo, que a todo lado que eu colocar meus pés, o Senhor esteja comigo. É assim que eu falo com o Senhor. Todas as vezes que eu saio, ou que eu vou fazer uma visita, qualquer coisa que eu vou fazer na rua ou dentro da minha casa, eu peço primeiro para o Senhor estar comigo. Isso é desde a hora que eu levanto, porque o Senhor fez por mim maravilhas. Glória a Deus. Eu estava lá perdida, lá sem ter o Senhor para me falar com Ele, para me orar, para me clamar para Ele e Ele me responder. E Ele me resgatou, Ele me trouxe para dentro da casa dele. Ele falou: filha, fala do meu amor, do meu conserto. Por isso que eu falo, há tantas coisas erradas nesse mundo, que se as pessoas imaginassem que era só levantar as mãos, pedir o perdão do Senhor, ouvir mais a palavra do Senhor, entender do amor do Senhor, de quem criou, eles iam entender muita coisa e o mundo seria melhor. Porque há tantos que estão perdidos aí, tantos nas drogas, perdendo a vida para o inimigo, porque o inimigo é forte, o inimigo tem poder. Quando o inimigo caiu lá do céu, que foi dispensado de lá e Deus mandou jogo, o que aconteceu? Deus só tem uma palavra. Ele não tirou o poder dele, não. Ele não falou assim: ó, eu vou mandar Satanás para a terra, mas vou tirar todo o poder dele. Não. Porque Deus é sim e não. Quando Ele cura e faz o impossível, está curado. Mas quando Ele mata, Ele mata. E Satanás, aproveitando o poder,
Satanás engana muitos. Ele fica na terra sendo falso profeta. Ele orienta para o caminho errado. Ele tem o poder dele. A única coisa que Deus não deu para ele é o poder de ler os nossos pensamentos. Por isso devemos estar sempre ligados, Senhor. Formar essa aliança com o Senhor, porque essa aliança, a partir da hora que você tem uma aliança com Jesus, Ele jamais quebra essa aliança. Você, como humano, muitas das vezes quebra a aliança, esquece do ensinamento do Senhor, afasta da presença dele, mas Ele não quebra, por causa dele ter só uma palavra, o sim e o não. Ele não tem meio termo. Aí o que ele faz? Ele fala: meu filho, eu estou aqui, eu te espero. Aí você vai lá fora, você vai andar, você vai procurar coisas que não é de Deus, mas aí quando você arrepende e vem até Ele não tem mágoa, Ele não tem ódio de você. Ele te resgata de novo, porque a aliança dele Ele não quebrou. Ele fica te esperando você voltar. E esse é o nosso Deus. E essas virgens, não sendo prudentes, elas não fizeram isso. Elas não se prepararam para o encontro do Senhor. As prudentes não. As prudentes oraram, as prudentes prepararam o azeite, as suas lâmpadas, e ficaram ali na casa do Senhor esperando que o Senhor chegasse, o esposo chegasse. E as outras não foram prudentes, foram até desobedientes, que foi desde o início que o hino louvou desobediência. A palavra inicial falou sobre desobediência. Mas do verdadeiro cristão, Deus não quer isso. Ele não quer a desobediência. Porque Ele criou nós para adorá-lo. E reconhecermos que somos dependentes dEle. Para que ser desobediente à palavra do Senhor? A palavra do Senhor é um fardo leve para a gente carregar. É um fardo suave. Muitas das vezes eu tenho, gente, não estou falando só lá de fora. Eu tenho parentes que falam: mas eu vou largar minha bebida para ir para a igreja? Eu vou largar minha pintura para ir para a igreja? Ah, não faço isso não. Aí eu falo: pois é, por enquanto você não vai fazer isso. Mas a hora que você estiver na dor, que é pior, é vir pela dor para a casa do Senhor. Você vai correr pedindo um socorro dele. E é muito pior você pedir um socorro na hora da dor. Por que não pedir o socorro na hora da alegria? Muitas das vezes a bebida mata, a droga mata, a desobediência mata, porque é sinal de morte. Morte é uma morte que morreu sem o Senhor, morreu. Não tem como ter o conserto depois que morreu. Não tem como pedir perdão. Não tem como adorar o Senhor. Não tem como servir o Senhor depois de morto. Enquanto estamos vivos, nós podemos. Olha que liberdade. Ele chama nós de filho. Filho. Quem de nós às vezes é merecedor de chamá-lo de pai, mas Ele é nosso pai. Ele nos dá liberdade para nós chamá-lo de Pai. Pai, me socorre. Pai, eu preciso de Ti. Pai, eu estou apavorada. Pai, eu estou com uma dor. Eu estou com um problema, Senhor. Eu preciso de Ti. É coisa que eu não posso resolver. Esse é o nosso Deus. Glória a Deus. E quantas pessoas, coitado, que não pensa assim. Pensa assim: vou resolver o meu problema bebendo, ficando tonto. Aí resolve o problema lá por alguns minutos, depois uma ressaca enorme, o problema está do mesmo jeito. Deus não veio socorrer, Ele não procurou o Senhor. E o Senhor tem muita educação. Ele espera chegar na porta, aí fala: filho, entra. Aí você vai entrar e vai falar com Ele. E essa maravilha Ele nos deu, irmãos.
Eu vivo cada dia da minha vida falando com o Senhor, vendo as maravilhas do Senhor. E cada dia eu aprendo um pouquinho. É isso que é bom, porque a gente nunca sabe de nada. Eu não sou pregador, eu gosto de falar do amor de Deus conosco, do compromisso que Ele tem com a gente. É esse compromisso aí. Podia tanta gente estar ouvindo o tanto que Deus é bom, o tanto que Ele tem compromisso com a gente, mas não, estão fazendo churrasco, estão bebendo, vai dormir tonto, amanhã acorda de ressaca, vai trabalhar, nem pensa em agradecer essa vida que Ele nos deu. Só da gente ter vida, a gente agradece a Ele. Da gente poder caminhar, trabalhar, fazer nossos afazeres e saber que nós dependemos dele para tudo. Ele já nos abençoa. Ele fala: meu filho lembrou de mim desde a hora que ele abriu o olho. Ele está lembrando de mim. Ele está grato a mim, que estou fazendo por ele. Então, irmãos, a palavra de hoje foi essa: obediência. Porque as virgens loucas ficaram perdidas de fora da porta da casa do Senhor. Por quê? Porque não obedeceram, porque não buscaram, porque não foram obedientes de ir lá encher as suas lamparinas, encher com a palavra do Senhor, com agradecimento, com tudo que o Senhor tinha feito por elas. Mas as prudentes ficaram aos pés do Senhor. E ali elas receberam a sua porção de paz, de misericórdia, de alegria, porque até você tem no Senhor, até na tristeza, a alegria do Senhor salta em você. Porque às vezes você está com um problema, você está muito triste, mas teu coração está lá alegre, sabendo que aquele problema vai passar. E você vai comemorar agradecendo o Senhor. Ser grato ao Senhor é a palavra de hoje. Grato e obediente ao Senhor. Essa é a palavra de hoje. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.